Tem também informação sobre reforço mais próximo. Não estou falando do Michael, porque esse aí está chegando hoje, inclusive, ao Rio de Janeiro, mas é um outro jogador que o Flamengo tenta a contratação, é Carlos Alcaraz, o argentino do Southampton. Nação rubro-negra, é informação urgente. Flamengo muito próximo de acertar a contratação do meio-campista Carlos Alcaraz, de apenas 21 anos, e o Flamengo vai colocar nessa negociação o meia Vitor Hugo. É isso mesmo, tem novidade na escalação do Flamengo para encarar o Bolívar e mais todos os detalhes sobre essa chegada do atacante Michael. O robozinho está de volta. Mas antes de começar esse vídeo top, não deixe de apoiar os nossos amigos da 1xBet. A 1xBet hoje é uma das maiores casas de aposta do Brasil e do mundo, parceiraços aqui do nosso canal, e vocês podem, é claro, estar utilizando o meu cupom Diário do Flamengo. É simples assim, vocês vão lá no link que eu tô deixando fixado aqui nos comentários, aí vocês vão lá no meu cupom Diário do Flamengo, que vocês vão estar conhecendo a plataforma, que é top demais. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir e vão se divertir bastante. E para essa grande decisão de logo mais envolvendo Bolívar e Flamengo, é sempre bom fazer aquela fezinha. Já faz aquela fezinha apostando na vitória do Mengão. É isso mesmo, vamos com tudo. Vamos para cima do time boliviano com tudo. E lembrando, se vocês depositarem R$50 usando o meu código promocional, terá 100% de bônus no primeiro depósito. Bônus que pode chegar até R$1.560. É muita grana, então não perca tempo. Já faça aquela fezinha, aposta no Flamengo, que eu tenho certeza que vocês vão sair rindo à toa. Agora vamos assistir esse corte que está sensacional. Vou começar com detalhes do contrato do Hugo Souza, repito, jogador que está se destacando com a camisa do Corinthians, e eu apurei todos os detalhes do empréstimo, o modelo de empréstimo do Flamengo, do jogador ao Timão. Vamos lá, por contrato, Corinthians tem que esperar até outubro para exercer a opção de compra. E a opção de compra estabelecida no empréstimo foi 800 mil euros. É isso mesmo, por 50% dos direitos econômicos do jogador. O Flamengo é dono de 100% e o Corinthians pode comprar 50%, a metade dele, por 800 mil euros. Na cotação de hoje, isso dá 4 milhões e 800 mil reais. Mas o Corinthians tem que esperar até outubro, tá bom? Ou seja, se quiser comprar agora, teria que negociar com o Flamengo. E nessa opção de compra, nesse valor, o que me falaram no Flamengo foi o seguinte: caso o Corinthians queira exercer a opção de compra, o Corinthians vai ter que dar uma garantia bancária ao Flamengo, para o Flamengo ter a certeza que irá receber esse valor. Que a gente está vendo aí na mídia, inclusive eu venho publicando, que o Corinthians está devendo a muitos clubes pagamento de parcelas de jogadores contratados. Além disso, dessa cláusula, o Timão terá que pagar mais 500 mil reais se quiser escalar o goleiro contra o Flamengo, em qualquer partida contra o Flamengo, no Brasileirão, no dia 1 de setembro, e tem também a possibilidade de eles se enfrentarem em outras competições. E o pagamento tem que ser feito até 24 horas após o apito final da partida. Repito, se o Corinthians quiser comprar o Hugo Souza antes de outubro, tem que negociar o valor. É basicamente o que o Flamengo fez com o Mateuzinho, por exemplo. O Mateuzinho foi vendido. Tem as parcelas lá que o Corinthians tem que pagar. A informação que eu tenho é que o Corinthians sempre atrasa o pagamento da parcela. E aí entra no prazo para o Flamengo notificar dizendo que vai exigir o pagamento pela garantia bancária, que é através de um patrocinador, que é a Brax, tá? Que patrocina muitos clubes por aí. E aí o Flamengo sempre notifica e depois vem o pagamento do Corinthians. O Flamengo demora a receber, mas pelo menos recebe. Outros clubes não estão nem recebendo. O Flamengo faria a mesma coisa com o Hugo Souza. Eu acho o seguinte, e o contrato do Hugo Souza, se ele for comprado pelo Corinthians, vai até dezembro de 2027. Eu acho o seguinte, o valor estabelecido na opção de compra foi baixo, mas eu não estou sendo engenheiro de obra pronta não, eu sempre achei isso. Na ocasião eu já achava isso, né, porque o Hugo Souza está se destacando. E eu também não vou ser engenheiro de obra pronta de agora questionar a diretoria do Flamengo por não ter aproveitado o Hugo Souza. Pelo contrário, eu acho que ele não tinha mais clima no Flamengo. Eu sempre falei que ele tem um potencial absurdo, absurdo. Inclusive defendi a ideia do Hugo Souza ter ficado no lugar do Matheus Cunha. Mas eu entendo o empréstimo.
Mas no Flamengo ele não teve mais clima, não teve mais mental. Ele não aguentou a pressão após algumas falhas e também deixar o sucesso subir a cabeça, como o próprio fala isso a todo momento, que nos períodos de Flamengo ele deixou o sucesso subir a cabeça. A passagem pela Europa por um time de Portugal pequeno, que inclusive foi rebaixado lá em Portugal, fez muito bem para o jogador. No Corinthians a gente vê um jogador visivelmente mais magro, em forma, mais focado, que se tornou capitão inclusive. No Corinthians ele é capitão. Então, para o Flamengo foi ótimo. Até a página 2. É torcer para o Corinthians não exercer a opção de compra e aí o Flamengo pode vender para um outro clube por um valor maior. Vamos falar agora de Michael. Eu trouxe nas outras redes sociais e também no SBT Esporte Rio. Michael desembarca aqui no Rio de Janeiro por volta das 10 horas da noite e ele vai direto para um hotel que ele ficará hospedado e lá nesse hotel terá um representante do Flamengo, da diretoria do Flamengo, provavelmente alguém do departamento de futebol, para poder sair na foto, para o Michael assinar o contrato final, e aí depois dessa assinatura, dessa rúbrica, ele será anunciado pelo Flamengo. E também apuramos quanto o Michael custará ao Flamengo. É um contrato de 4 anos, tá bom? E ele custará por mês, juntando salário e luvas, em torno de R$1,5 milhão de reais. Salário alto, eu já havia dito para vocês que é salário de outro patamar. Então, no período de 4 anos, o Michael custará ao Flamengo pelo menos 72 milhões de reais. Por que eu digo pelo menos? Porque eu não sei se no contrato dele tem algumas cláusulas, e provavelmente tem, de bônus, caso faça um determinado número de gols, se ganhar algum título, pode ter. E aí eu vou trazer à tona aqui o debate, é o seguinte: muita gente acha um absurdo, porém, temos que olhar um outro lado. Se o Flamengo fosse contratar um jogador do nível dele, da idade dele, no mercado, teria que comprar de um outro clube. E aí o custo seria não só de salário e também de luvas, mas também teria o custo da transferência. Nesse caso, não teve custo da transferência. O Flamengo negociou e pronto. Então é o seguinte, eu entendo quem acha caro, eu acho que o Michael chega, beleza, vai ter a paciência da torcida, já falei isso aqui no outro vídeo, mas não acho que é um jogador para resolver os problemas do Flamengo no setor ofensivo, longe disso. Não acho que será o herói, tá? O herói sem capa do Flamengo, não acho. Mas acho que é um reforço que o Flamengo teve que correr por conta da lesão do Cebolinha. É um reforço para, entre aspas, dar um cala-boca à torcida, tá vendo? A gente trouxe um jogador que vocês queriam. Agora é ver se o Michael vai conseguir ter o mesmo sucesso que ele teve na última temporada dele com a camisa do Flamengo, porque o começo dele no Flamengo foi horrível, terrível. Eu critiquei muito a contratação dele aqui no começo dele, eu vou ser sincero. Mas depois ele se adaptou, ficou feliz, teve até um assunto extremamente importante, delicado, que ele trouxe à tona, que ele teve depressão no período dele de Flamengo. Então é um jogador que deu a volta por cima no Flamengo. Espero que agora chegue e jogue bem. E não só o Michael vai chegar, o Flamengo está tentando a contratação de Carlos Alcaraz, um jogador que inicialmente o Southampton topou vender para o Flamengo por 18 milhões de euros, depois voltou atrás e pediu 25 ou o envolvimento de jogadores na negociação, Vitor Hugo ou o zagueiro Iago, que é destaque do Sub-20. O Flamengo no primeiro momento não topou, mas agora, pela urgência da situação, o Flamengo topa envolver o meia Vitor Hugo e pagar 18 milhões de euros, o que mostra mais um erro da diretoria do Flamengo, porque recentemente o Flamengo recusou propostas milionárias pelo meia Vitor Hugo, o que eu achei um erro. E agora está estudando a possibilidade de envolver o jogador nessa negociação para contratar Carlos Alcaraz junto ao Southampton, jogador de 21 anos, meia, que faz várias funções no meio de campo. Mas, tá vendo qual foi o erro da diretoria? Foi não ter vendido o Vitor Hugo anteriormente, poderia ter vendido. Agora quer pagar 18 mais o Vitor Hugo pelo meia Carlos Alcaraz do Southampton. E aí eu quero saber de vocês gostam desse nome? Aprovariam a chegada desse jogador? Podem opinar à vontade. Outra coisa, vamos para outro assunto aqui, galera. O Wesley, pois é.
Ah, meu Deus, o Wesley está lesionado. No fim das contas, a Atalanta estava certa. Imagina se a Atalanta topa aquilo que o Flamengo quis mudar em cima da hora e aceitar receber o jogador apenas depois do dia 25. Aí o jogador chega lá lesionado, não é aprovado nos exames médicos, é devolvido ao Flamengo e a Atalanta também não iria ter tempo para contratar um outro jogador para a posição. Porque o Wesley está lesionado. O Flamengo divulgou isso nas redes sociais, ele está com uma lesão na coxa, uma lesão muscular, o que eu pude apurar que é uma lesão leve, pelo menos é isso, deve ficar aí cerca de 10 dias longe dos gramados, mas está lesionado. E a Atalanta poderia muito bem reprovar esse jogador nos exames médicos. No fim das contas, a situação envolvendo o Wesley só mostra que hoje o Flamengo está uma bagunça geral. Que o Bruno Spindel, quando disse que não era várzea, está aparecendo várzea. E o Wesley se junta a vários outros jogadores como desfalque para o jogo contra o Bolívar. Alan não viajou, tem traços falcêmicos e por isso não pode jogar na altitude. Everton Cebolinha, ruptura no tendão de Aquiles. Vinha, ruptura de ligamento do joelho e fratura da tíbia. Pedro, lesão muscular. Gabigol, lesão muscular. Arrascaeta, lesão muscular. E Wesley, lesão muscular. Diante de muitos desfalques, o Tite esboçou a equipe titular da seguinte forma no último treino que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Nesse momento eles estão a caminho da Bolívia. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas na lateral esquerda, Pulgar, Léo Ortiz de volante, De La Cruz jogando um pouco mais avançado na função do Arrasca, Gerson ao lado dele, Luiz Araújo e Carlinhos. É isso mesmo, muita gente. Nação rubro-negra, negócio muito perto de ser fechado. Flamengo contratando o Carlos Alcaraz por 18 milhões de euros, mais o Vitor Hugo. É isso mesmo, o jovem meia Vitor Hugo aceitou, né, se essa moeda de troca ir para a Inglaterra. Moeda de troca não, até porque o Flamengo vai pagar um alto valor por esse jogador, né, mas o atleta tem o sonho de jogar pela Premier League e esse sonho vai ser realizado. É isso mesmo, inclusive o staff do Vitor Hugo, né, sentou com a família, sentou com o próprio jogador e ambas as partes aceitaram, né, entrar nesse negócio. Então assim, galera, sabemos que o Vitor Hugo está vivendo um momento em baixa e se ele não for agora jogar na Premier League vai ser muito difícil. Então o jogador tem isso em mente e vai ser feliz lá no Southampton. Vamos torcer para que ele possa jogar muita bola lá e que o Carlos Alcaraz arrebente aqui no Mengão. É um baita jogador de seleção, é um atleta que assim está vivendo um momento de baixa na Europa, só que é um jogador que vai chegar e vai agregar muito. É claro, o técnico Tite tem que saber, né, utilizar o jogador da melhor maneira possível. Vocês concordam? E para esse jogão de logo mais, o Tite vai para cima do Bolívar com tudo. A expectativa é que o Flamengo saiba administrar, né, o placar. O De La Cruz vai jogar no lugar ali do Arrascaeta, né? O time deve ser formado ali na frente ali com o Gerson de um lado, Luiz Araújo de outro e o Carlinhos centralizado, né, fazendo aquela parede que o Pedro faz, não igual, mas tentando fazer, né? Ainda mais que vai ser na altitude. Então assim, galera, eu tô muito confiante. Vamos para cima com tudo do Bolívar e meu placar de mais tarde vai ser 2-1 Flamengo. Vocês concordam? Quero ver a opinião de todos vocês e quero saber de vocês também. Vocês aprovam a contratação de Carlos Alcaraz? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!